serão muito importantes para aquilo que eles viverão como igreja do Senhor. A oração, por exemplo, começa no Pai Nosso. Mas você sabe que o Pai Nosso, ele é o beabá da oração. Ela é a primeira forma que Jesus, o primeiro momento em que Jesus ensina os discípulos a orar. O Pai Nosso nos oferece ali uma breve estrutura de uma oração. Não um conteúdo, mas uma breve estrutura. Então a gente não fica repetindo o Pai Nosso como uma oração mais forte que as outras, porque a gente sabe bem que aquelas palavras ali, e nesse contexto do início do capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando exatamente sobre isso, sobre um costume judaico de repetir algumas palavras que para eles eram santas, eram poderosas e que poderiam ali dar certo ao serem pronunciadas. Ao invés de se preocuparem com palavras que dão certo, Jesus convida os discípulos a confiar em um pai que vê em secreto e recompensa seus filhos. Jesus vai usar essa expressão secreto e a expressão recompensa para tudo que se segue aqui. Quando Jesus fala sobre dar esmolas, por exemplo, ele diz, olha, que a mão direita não sabe o que a esquerda faz, ele fala com essas mesmas palavras, olha, você não precisa ficar falando aos cantos por aí que fez algo para alguém, porque o seu pai que vem em secreto o recompensará. Então essa expressão, essa confiança em um Deus que vem em secreto, essa confiança do nosso coração, esse firme alicerce que temos nessa esperança de Jesus Cristo, nessa esperança que temos em Deus, é o que sustenta a nossa vida. Você provavelmente já leu lá Filipenses capítulo 4, quando Paulo diz, olha, alegrem-se no Senhor, novamente eu repito, alegrem-se no Senhor. E aí Paulo um pouquinho mais para frente nos dá um conselho que às vezes parece um pouco infantil, um pouco utópico. Paulo diz assim, não andem ansiosos por nada. Isso parece muito quando nossas esposas estão desabafando com a gente, falando sobre problemas insolúveis, coisas complexas demais, e a gente fala assim, olha, não se preocupa com isso não pensa dessa forma. Não sei se você, esposa, já ouviu do seu marido esse conselho, não pensa dessa forma. Aí você pode falar para ele, nossa, não tinha pensado nisso, agora o problema sumiu da minha vida. Não estou mais preocupado. Paulo parece estar dizendo isso, Paulo parece estar ignorando que existe maldade no mundo, que existem carências no mundo, que existem necessidades no mundo, mas é bem da verdade, se você ler o contexto da carta de Filipos, a igreja de Filipos, você vai saber que Paulo não está nos convidando a algo utópico. Paulo está dizendo que está preso. Paulo chega à cidade de Filipos depois de visitar a cidade de Tessalônica. Se você ler ali capítulos 16, 17 de Atos, na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo é expulso da cidade de Tessalônica. Paulo é expulso da cidade de Filipos, é expulso da cidade de Tessalônica, sofre terrível perseguição e é acolhido depois pelos irmãos de Bereia. Então Paulo passou pela cidade de Filipos sofrendo perseguição, Paulo está preso escrevendo essa carta, Paulo escreve essa carta para agradecer aos irmãos de Filipos pela generosidade que eles haviam tido com Paulo em suas necessidades, em suas doenças. Então Paulo não está ignorando a realidade da maldade. Paulo não está ignorando que nós enfrentamos desafios, às vezes muito grandes, nós enfrentamos verdadeiros gigantes na nossa história, e ele está nos convidando diante desses gigantes, e mesmo diante dessas circunstâncias, ele está realmente falando, alegrem-se. E não andem ansiosos por nada, porque existe algo, um lugar no nosso coração, existe um lugar no nosso caráter, na nossa personalidade, que é esse lugar onde há o selo do Espírito Santo, onde há um guarda de Deus na nossa alma, e que mesmo que estejamos nessa manhã enfrentando desafios tremendos, estejamos na nossa história clamando pela nossa saúde, pela nossa família, por necessidades financeiras, nós temos no nosso coração esse alicerce na alma, nós temos no nosso coração esse lugar seguro em que nada dessa existência pode abalar a nossa confiança em Cristo Jesus.
E é por isso que ele está falando, alegrem-se, porque há no seu coração um lugar secreto, que esse Pai que vem secreto habita. Existe no seu coração esse lugar em que, em secreto, você confia que esse Deus o recompensará. Apesar das circunstâncias adversas, apesar dos momentos caóticos da vida, apesar de sofrermos com a violência de nossas cidades, apesar de vivermos nos sistemas injustos do mundo e apesar da nossa própria maldade, nós temos um Pai que nos vem em secreto e nos recompensa. Nós temos um Pai que nos diz que podemos confiar nele e nos chama para ele, para que descansemos em seus braços. Pois bem, no final da oração do Pai Nosso, Jesus está mencionando exatamente isso. Jesus diz, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Esse é o texto de Mateus capítulo 6, verso 13, que eu queria conversar com os irmãos nessa manhã. Não nos deixes cair em tentação, não nos deixes ser amoldados pelos testes da vida. Aqui a ideia de cair tem uma concepção de ser conduzido pela tentação. Jesus está orando, está ensinando seus discípulos a pedirem que as circunstâncias não definissem o olhar, as decisões, os sentimentos, as percepções do agir de Deus em sua vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos levados a não crer, a desesperar, porque as circunstâncias são fortes demais. Quantas vezes nós realmente olhamos para a vida sem saída, porque a grande verdade é que existem becos sem saída para a vida. Existem momentos, existem circunstâncias que realmente nos envolvem, vão muito além das nossas capacidades intelectuais, físicas, financeiras, emocionais. E o que Jesus está nos ensinando a pedir é: Senhor, não permita que esses testes moldem o meu coração, porque o meu coração já está moldado por esse Deus que me vem secreto. Não deixa que o meu coração tome outra forma, porque ele já tem a forma correta, ele já tem o alicerce correto, ele já tem a certeza e a confiança correta. Não me permita olhar para essa vida através dos meus problemas, mas sim através dessa confiança nesse Deus que é poderoso e que está aqui entre nós. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que sofre nessa manhã, você que está cantando louvores aqui, entoando louvores no nome do Senhor, está agradecendo pela graça dEle, mas lá no fundo da alma está sofrendo por circunstâncias terríveis, está ansioso, está angustiado, está precisando de resposta. Não deixe que seu coração se molde em uma outra forma, porque o seu coração já foi moldado pelo Senhor dos Exércitos. O seu coração já é habitado pela plena segurança do Espírito Santo. O seu coração já tem a forma da graça de Deus. Mas Jesus completa esse verso para que a gente não seja moldado por esses testes que passamos na vida. Jesus diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa palavra livra-nos, sempre que eu vejo algo sobre liberdade na Bíblia, seja no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, naturalmente a minha mente volta para o Êxodo, porque é quando o conceito de liberdade é formado para o povo judeu. Antes dessa história do Egito, nós vemos as histórias dos patriarcas, eles estão sempre sendo livres e dominando as terras, até que José vai para o Egito, e o texto de Êxodo começa dizendo que assume o controle do Egito um faraó que não se lembra ou que não conhece a história de José. E aí a gente conhece bem a história da libertação do povo de Israel através da vida de Moisés. Liberdade aqui tem o mesmo conceito que Deus queria dar para o povo de Israel no Egito. Quando Jesus está nos ensinando a pregar ou a orar,
livra-nos do mal, a expressão aqui significa atrai-nos para ti. Porque não é só uma questão de sermos livres do mal. Porque nós não somos livres do mal, nós somos livres das circunstâncias, mas há um mal que habita em nós também. Há uma realidade do nosso coração caído que nós precisamos dessa libertação, a mesma libertação que Deus desejava para o povo de Israel. Quando Deus liberta o povo de Israel através de Moisés no cativeiro, a ideia de Deus é formar um povo para si, chamar um povo para si. Não é apenas que um povo saísse de uma escravidão para outra, ou de uma escravidão para uma liberdade abstrata, mas que saísse daquela escravidão no Egito para ser livre em um relacionamento teocrático, em um relacionamento com Deus. Jesus está nos ensinando a mesma forma aqui. Quando ele diz, livra-nos do mal, a ideia é essa: Senhor, atrai-nos para ti. Diante de todo o mal que existe, atrai-nos para ti. Que o nosso coração não seja moldado pelo que a gente vê. E que para que isso aconteça, para que isso não aconteça, para que o nosso coração não seja moldado pelo mal que nos cerca, pelas tentações ou pelas provações que passamos, pelos testes que passamos, Senhor, atrai-nos para ti. Nos ajuda a contemplar essa tua glória que tens, esse poder que tens. É por isso que ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória. Nos ajuda a olhar, você que está esperando uma resposta de um exame. Você que está ansioso para começar num novo emprego. Você que está pedindo para que seu filho retorne para a casa do Senhor. Você que está clamando pelo seu casamento nessa manhã. Você que tem dentro da sua alma angústias, tristezas. Senhor, atrai-me para ti, para que eu não veja a vida nesse pessimismo corrente, nessa angústia corrente, e que os meus olhos não sejam moldados por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu sinto, mas sim por aquilo que eu sei do Senhor, por aquilo que eu vejo no Senhor. A partir da história de Israel e a partir dessa compreensão, eu queria trazer 3 coisas para nós e 3 realidades da maldade que nos cercam. A maldade atua na vida e nessa história de libertação do povo de Israel quando José chega no Egito e como José chega no Egito. Você sabe muito bem da história de José e como José sofre com a maldade dos seus irmãos. E como nós estamos suscetíveis a passar pela maldade de outras pessoas. Como nós sofremos com abandonos, como nós sofremos com traições, como nós sofremos com violências, como nós sofremos com abusos, como nós sofremos com mentiras, como nós sofremos com o homem mau. Para que a gente não seja moldado pelo mal quando sofremos essas violências e essas injustiças relacionais, meu convite para você e o convite do Evangelho para você é que você faça como José fez com seus irmãos no capítulo 49 de Gênesis. Vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Vocês achavam que estavam lutando contra mim, que estavam me matando, mas Deus estava me separando para abençoar vocês. Quando o mal chega contra José a partir dos seus irmãos e a partir de toda a sua história de relações abusivas, violentas, maldosas, fraudulentas, traições terríveis, quando José se depara com o mal e não permite que o seu coração se molde ao mal, José tem uma convicção de caráter, José tem uma convicção de fé que o mantém firme e constante naquilo que ele sabia do Senhor, naquilo que ele aprendera com a tradição judaica. Ele sabe que seu Deus é um Deus bom e ele age com bondade. Ele sabe que seu Deus é um Deus misericordioso e ele age com misericórdia em frente ao mal. Esse é o nosso desafio, queridos. O mal chegou na sua casa, o mal chegou contra você. E não é simples. Tem umas 3 semanas eu estava subindo a Grajaú Jacarepaguá com minha esposa e com meu filho e a gente foi vítima de um arrastão. E quando a gente chega no carro, a gente não ora, Deus abençoa esses que levaram as minhas coisas e agrediram minha família. A gente não faz isso.
mas é um treinamento do coração. A gente falar, Senhor, que esses também sejam libertos e livres do mal. Porque a grande verdade, quando a gente lê em Tito que Deus deseja que todos sejam salvos, o desafio para o meu coração quando eu leio isso é querer que esses sejam salvos também. Eu estou falando de assaltantes, mas às vezes estou falando do seu pai, da sua mãe. Às vezes estou falando do seu marido. Às vezes estou falando do seu filho. Às vezes estou falando de irmãos da igreja. Como nós temos uma dificuldade quando o mal chega na nossa casa, quando o mal chega na nossa vida, de nós reagirmos evangelicamente. De nós agirmos com o poder que há no Evangelho e não sermos amoldados por esse mal e não devolvermos o mal, como Paulo diz, mas vencermos o mal com o bem, como o capítulo 12 de Romanos nos ensina. Então, quando nós oramos, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, o que nós estamos pedindo é isso, Senhor, quando a violência chegar à minha casa, quando a traição chegar na minha vida, quando as injustiças baterem à minha porta, quando as relações me prejudicarem, ó Deus, livra-me do mal, amolda-me ao Senhor, atrai-me para Ti, para que eu não seja moldado por esse mal. Há uma segunda manifestação da maldade que eu vejo nesse caminho de Israel para a liberdade. O texto de Êxodo diz que Deus ouviu o clamor de uma nação que era oprimida por um sistema escravocrata. Deus ouve o clamor de um povo que era açoitado e que vivia num sistema injusto. Um pouco diferente de nós, mas nós vivemos em sistemas injustos. Nós vivemos em sistemas que fazem uma manutenção da pobreza. Nós vivemos num sistema que nos faz trabalhar muito e receber pouco. Nós vivemos num sistema em que somos furtados da potencialidade de crescer na vida e nos sentimos desanimados. Tanta gente boa formada, tanta gente boa com boas intenções, há tanta gente querendo progredir na vida, mas parece que a vida não consegue dar os passos para os rumos que planejamos. Não vivemos num sistema de escravidão, mas nós não temos a liberdade que almejávamos. E nós vamos nos cansando. Nós vamos nos cansando de progredir, nós vamos cansando de olhar a vida para frente, nós vamos deixando que a vida esteja lá. Nós vivemos isso de forma corriqueira em nossa rotina, mas vivemos isso também de uma forma religiosa. Há tanta gente boa com sonhos bons para essa igreja aqui. Eu tenho certeza que existe muita gente boa, cheia dos dons do Espírito Santo aqui, convocada por Deus para fazer coisa boa, chamada por Deus para fazer parte desse corpo, mas parece que a gente está tentando fazer e a coisa não vai. Eu lembro de um texto de Paulo para a igreja de Tessalônica, um lugar que não foi receptivo com Paulo, mas onde Paulo plantou uma igreja, uma comunidade que foi muito relevante na região da Acaia e que deu um ótimo testemunho para aquela região, sustentando e pregando, enviando missionários para a região da Acaia. Paulo escreve na primeira carta de Tessalônica, para a igreja de Tessalônica, que olha, irmãos, eu lembro de vocês pelo esforço que provém da fé, pelo suor de vocês, por aquilo que vocês conhecem, por vocês não desanimarem em progredir na vida cristã, por vocês não desanimarem apesar dos tempos sombrios, por vocês não desanimarem apesar das perseguições, das minhas perseguições, porque vocês têm esse alicerce na fé. Vocês não deixam de se esforçar porque o sistema não deixa. Vocês não deixam de executar aquilo que conhecem, de viver aquilo que conhecem, de viver a fé que têm, de colocar em prática o dom que têm, os talentos que têm. Vocês não deixam de abençoar pessoas, apesar dos sistemas injustos, apesar do mundo às vezes não querer nos receber, apesar das pessoas às vezes não quererem nos ouvir.
Vocês não deixam de praticar a fé de vocês, de se esforçar e de suar a camisa, porque vocês têm uma fé inabalável. Quando nós estamos orando, Senhor, livra-nos do mal, nós estamos pedindo, Senhor, não deixa que esse sistema que nos cansa, não deixa que essa rotina cansativa da maldade e essa circunstância que faz a gente pensar que nada progride. E aqui eu tenho feito um pedido, tenho falado lá para a moçada da nossa igreja, eu tenho feito um pedido para o pessoal, e eu estendo a vocês. Pare de falar mal da igreja. Eu falo isso por duas coisas. A primeira, e esse para mim é o melhor argumento, é que o dono da igreja gosta muito dela. Jesus Cristo ama a sua igreja e a chama de santa e a chama de propriedade exclusiva de Deus. E como eu amo o dono da igreja e eu prefiro confiar mais no que o dono da igreja acha sobre a igreja, eu prefiro ficar com essa parte. E a segunda questão é que já tem tanta gente batendo na igreja. Já tem tanta gente batendo na igreja por maus testemunhos, por histórias ruins. E a gente fica tentando tirar os cascalhos das histórias difíceis que vivemos, ao invés de progredir naquilo que fomos chamados para viver. Por isso, quando nós estamos orando, Senhor, livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação. Tiago diz que o ser humano domina os répteis, domina os animais ferozes, mas não consegue dominar a sua língua. Mas ele diz também que quem não tem sabedoria, peça ao Senhor que a dá livremente. Então esse é um tempo em que nós precisamos viver sabiamente a vida comunitária. Nós vivemos num mundo em que somos convidados cada vez mais a viver com as pessoas parecidas com a gente. Hoje tem igreja de tudo, vai ter igreja de roqueiro, igreja de pagodeiro, vai ter igreja de tudo, e isso descaracteriza o que é a igreja do Senhor, a comunidade dos diversos dons, a comunidade dos diversos ministérios, a comunidade das diversas pessoas, porque nós somos chamados e moldados pela maldade da intolerância, da falta de amor, da falta de responsabilidade com o outro. Quando nós permitimos que o nosso coração se canse, e existe talvez um cansaço relacional, e é por isso que os números de desigrejados sobem alarmantemente. Eu tenho alguns amigos que não estão mais na igreja, e eu falo, olha, você vai ter uma grande dificuldade com o céu, porque a igreja vai estar no céu. Não é de desigrejado, porque é bem capaz que você não goste do céu, porque a igreja estará lá. E você que está nessa manhã aqui, cansado da igreja, cansado das relações, cansado de tentar, na verdade, o que você precisa orar nessa manhã é, Senhor, não me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Atrai-me para Ti, atrai-me para esse Senhor que ama a igreja, atrai-me para esse Senhor que edifica a sua igreja, atrai-me para esse Senhor que habita no meio da igreja, atrai-me para esse Senhor que quer agir através da igreja, atrai-me para esse Senhor que unge a sua igreja, que santifica a sua igreja e que chama a sua igreja para uma caminhada celestial. Senhor, o reino é seu, não é meu, não estou aqui para ser o médico da igreja e ficar dando diagnóstico para a igreja, eu estou aqui para ser um servo e servo inútil do Senhor. Senhor, não me deixe atrair pelo mal, livra-me do mal, me dá o teu coração que ama a igreja. Nesse caminho que os irmãos têm trilhado aqui, como é necessário que os irmãos amem essa casa e amem uns aos outros. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-me do mal. Mas há uma terceira expressão da maldade, que acontece ali no Egito, nesse caminho de liberdade de Deus, que também se aplica para que o nosso coração seja treinado e edificado pelo Senhor nessa manhã. Se nós somos convidados a viver a misericórdia de Deus frente às violências e precisamos clamar, Senhor, livra-me do mal, atrai-me para Ti quando a violência relacional chega em nossa casa.
Se nós precisamos clamar ao Senhor, olha, livra-me do mal, não deixa que o meu coração se canse das relações, não permita que o meu coração se molde a essa maldade, e me faça me afastar das coisas do Senhor, da casa do Senhor. Há uma relação da maldade que fica muito clara quando o povo de Israel é liberto e chega ao deserto. Eles estavam escravos no Egito, são libertos, estão no deserto, mas quando chegam no deserto querem voltar para o Egito. Quando chegam na liberdade, quando encontram a liberdade, eles desejam retornar, porque aquela satisfação pueril, aquela satisfação momentânea não os é permitida. Eles querem a comida do Egito, eles querem as águas do Egito, mesmo que eles sejam escravos. Eles não ligam para a dignidade, mesmo que já estejam livres. E essa é a segunda forma de maldade, essa maldade nossa, essa maldade do nosso coração. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas de vez em quando a gente prefere comer com os porcos, como o filho pródigo. Nós somos livres em Cristo Jesus, mas de vez em quando a gente cede aos nossos pecados e às mazelas do nosso interior. A gente pede para que Deus nos livre do mal, do sistema, da violência, mas a gente esquece de se pedir: Senhor, livra-me do mal que ainda tenta controlar quem eu sou. Livra-me desse pecado que ainda tenta definir a minha vida. Livra-me desses erros que me fazem tropeçar. Senhor, atrai-me para Ti, para que cada vez mais eu pareça com o Teu Filho Jesus Cristo. Atrai-me para Ti, para que cada dia mais eu seja como Ele e eu me livre desse mal que tenta me cercar, desse mal que me faz cair nas tentações. Jesus está nos ensinando uma oração muito preciosa, que por vezes a gente só cita como uma chave evangélica, como um assunto religioso, como uma prática religiosa. Mas Jesus está nos ensinando aqui que se a gente der mole, o mal que nos cerca nos molda e define a nossa vida. O grande desafio do Evangelho para mim é que diante do selo do Espírito Santo e da identidade em Cristo Jesus, nada mais nessa terra nos defina. Como é difícil, irmãos, não ser definido pela maldade que nos cerca. E eu queria lembrar para você que talvez esteja aqui não lidando com a maldade do mundo, não lidando com as maldades da violência, mas talvez você tenha sido o carrasco da situação. Talvez você tenha sido o motivo da queda, talvez você tenha sido o marco do pecado, talvez você tenha sido o condutor da maldade. João capítulo 1 diz: aos que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, não nascidos da carne, do homem ou do sangue, mas nascidos de Deus. Porque pecado nenhum nessa terra mais te define. Talvez você tenha mentido para alguém. Talvez você tenha traído alguém. Talvez você tenha abusado de alguém, violentado alguém. Talvez você tenha sido um panorama da maldade desse mundo. Mas se você tem Cristo Jesus e tem a liberdade em Cristo Jesus, isso não te define mais. Você não é mentiroso, você é filho de Deus. Você não é adúltero, você é filho de Deus. Você é perdoado por Ele, você é liberto por Ele. O que o Evangelho anuncia para nós é que na liberdade que há em Cristo Jesus, o que nos define nessa terra é que somos seus filhos. Ele nos chama de filhos e Ele quer se alegrar com nossas vidas quando nós não nos moldamos com a maldade e permitimos que Ele molde o nosso coração. Minha oração por vocês, minha oração pela minha vida, é que nessa caminhada de enfrentamento das circunstâncias da maldade, o nosso coração já tem uma forma,
uma forma rígida. A palavra de Deus diz que Deus transformaria um coração de pedra em um coração de carne. Jesus chama aqueles que ouvem a sua voz a não endurecerem o seu coração. Mas existe uma dureza do coração necessária. Existe um enrijecimento do coração que é vital para nós. Quando o nosso coração toma a forma da graça, quando o nosso coração toma a forma do Espírito, nada mais pode mudar essa forma. E é por essa forma que precisamos viver. E é dessa forma que você é convidado a enfrentar as circunstâncias adversas da sua vida. Com aquele alegrem-se no Senhor. Você já tem a forma da graça, as circunstâncias estão difíceis. Os momentos não são propícios. Mas o seu coração tem a forma da graça, o seu coração tem o alívio do Espírito, o seu coração tem a coragem do Espírito, o seu coração tem o consolo e o conforto do Espírito, o seu coração tem a ética do Espírito de Deus, o seu coração já tem a forma de Cristo Jesus. Por isso, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Permita orar pela sua vida. Senhor, nós somos gratos nessa manhã porque, de forma imerecida, nosso coração tem a forma do Teu. De tantas formas o mal tenta nos cercar, de tantas formas as circunstâncias adversas tentam definir o nosso olhar, tentam definir a nossa visão. Mas nessa manhã, Senhor, para aqueles que estavam desanimados, desesperados, renova a alegria que há na Tua salvação, Senhor. Para aqueles que têm enfrentado circunstâncias adversas, notícias tristes demais, para aqueles o qual a violência chegou muito próximo e os sistemas injustos acabam angustiando a alma, ó Deus, dá essa liberdade que vem do Teu Espírito, Senhor. Para aqueles que foram marcados pelos seus pecados, para aqueles que ainda são olhados, atravessados por seus erros, dá essa consciência do Teu perdão, da liberdade que há no Teu nome, da nova vida que há em Cristo Jesus. E se há alguém aqui nessa manhã que vivia cativo pelos seus erros, definido pelos seus erros, ó Deus, que essa pessoa, que essa alma, que essa vida possa nessa manhã dizer: Senhor, eu quero ser chamado filho de Deus, eu quero ser chamada filha de Deus, eu não quero mais ser mentiroso, eu não quero mais ser adúltero, eu não quero mais ser ladrão, eu não quero mais fazer essas maldades, ser definido por essas maldades, ter o ímpeto da maldade no meu coração. Mas nessa manhã eu quero dizer: Senhor, livra-me do mal que há em mim. Eu quero continuar pedindo para que você ore agora, ore pela sua vida, ore pela sua família. Eu não sei que circunstância você tem passado, não sei que momento você tem enfrentado na sua casa, como o mal tem tentado definir a sua história. Eu não sei se você tem vivido injustiças, tristezas e dores. Eu não sei se você sofreu violências. Eu não sei se você tem sido um agente do mal, mas eu queria te convidar nessa manhã a falar: Senhor, eu não quero que o meu coração seja definido pela maldade, mas eu quero que o meu coração seja definido pela Tua graça, pelo Teu perdão. Eu quero que minha vida e minhas decisões sejam guiadas pelo Teu Espírito Santo, sejam guiadas pela Tua presença. E eu quero ser livre do mal que há em mim. Se há alguém nessa manhã aqui que deseja fazer essa oração, deseja tomar essa decisão de dizer: Senhor Jesus, molda meu coração, tira essa maldade, tira esses olhos maus da minha vista e me dá a Tua visão. Eu queria pedir para você fazer um sinal com a sua mão, porque eu quero orar por você. Alguém nessa manhã? Deus te abençoe, meu irmão. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Deus está falando com você. Levante sua mão, eu quero orar por você, eu quero clamar a Deus pela sua vida. Deus abençoe, irmão, pode baixar sua mão. Há mais alguém?
Amém. Deus te abençoe, querida. Mais alguém nessa manhã falando: Senhor, a maldade não define quem eu sou, é teu Espírito que define, a tua palavra, a tua voz que define quem eu sou. Senhor, eu quero te pedir por essas vidas preciosas que de alguma forma estão expressando essa intenção do coração de não permitirem que sua visão, suas decisões, seus sentimentos e percepções sejam definidos pela maldade que nos cerca, mas sim pela tua voz, pela tua palavra. E por isso, nessa manhã estão dizendo: Senhor, atrai-nos para ti. Diante da maldade, diante do mal que lhes cerca, Senhor, atrai esses corações, essas mentes para ti. Renova a visão, renova o coração, renova a coragem de enfrentar esse mundo com o bem que há no Senhor. E eu te peço por essa casa, Senhor, que essa casa seja um farol do bem, um farol da bondade do Senhor, um farol da misericórdia e da graça de Deus frente ao mundo mal. E que esse povo te louve de coração, de mente e de ação, para que assim todos possam ver a tua maravilhosa luz e possam louvar o teu nome. É assim que eu te oro, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus os abençoe, queridos.